O vale de Elá estava em um silêncio tenso. De um lado, o exército de Israel. Do outro, os filisteus. 2 povos, 2 forças. Mas nenhum movimento. Já fazia dias que isso se repetia. Todas as manhãs, um gigante surgia do acampamento inimigo e desafiava Israel. Seu nome era Golias, um guerreiro experiente, enorme, armado da cabeça aos pés, treinado para matar. A presença dele, sozinha, já era suficiente para espalhar o medo. A voz dele ecoava pelo vale, zombando, humilhando, provocando. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Se eu vencer, vocês nos servirão. Mas ninguém se movia, nem soldados, nem líderes, nem o rei. O medo paralisava. Golias não era apenas um inimigo físico. Ele representava tudo aquilo que parecia grande demais para ser enfrentado. Ele simbolizava a derrota antecipada, a sensação de incapacidade, o pensamento silencioso de que não havia saída. Durante 40 dias, Israel ouviu aquele desafio e recuou. 40 dias de vergonha, silêncio e espera. É nesse cenário que Davi entra na história. Davi não era soldado, não era guerreiro, não era um líder militar. Ele era apenas um jovem pastor, o menor de seus irmãos. Alguém que nem sequer foi considerado quando o profeta Samuel procurava um rei para Israel. Davi já tinha sido deixado de lado antes, subestimado, esquecido. Mas enquanto os homens treinavam para a guerra, Davi cuidava de ovelhas no campo, aprendendo lições que ninguém via. Seu pai o envia ao acampamento apenas para levar comida aos irmãos e trazer notícias. Nada mais. Davi chega ao vale e escuta as palavras de Golias. Ele vê o gigante. Mas, diferente dos outros, Davi não vê apenas tamanho, ele vê afronta. Ele não se pergunta, e se a gente perder? Mas sim, quem é esse homem para desafiar o Deus vivo? Essa é a primeira grande diferença. Enquanto o exército olhava para Golias e via o problema, Davi olhava para Deus e via a solução. Davi começa a perguntar: por que ninguém enfrenta aquele homem? Seus irmãos ficam irritados. Dizem que ele é orgulhoso, intrometido, que veio apenas para ver a batalha. Tentam calá-lo, tentam diminuí-lo, mas Davi não se cala. Ele insiste, ele acredita, ele confia. A notícia chega ao rei Saul. Davi é chamado. Diante do rei, ele diz algo impensável: eu irei lutar contra esse filisteu. Saul olha para ele e vê apenas um menino. Ele responde: você não pode. Ele é um guerreiro desde a juventude, mas Davi não argumenta com força física. Ele fala de experiências, ele fala de fé. Ele conta que, no campo, enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele declara que o mesmo Deus que o livrou antes, o livraria agora. Davi não confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus. Saul tenta vestir Davi com sua própria armadura, mas ela é pesada, desconfortável, inadequada. Davi tenta andar e não consegue. Então, ele tira tudo. Ele decide ir do jeito que ele sabe, do jeito que ele conhece, com aquilo que ele tem. Ele pega seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Não era a arma que fazia o guerreiro, era a fé. Davi caminha em direção a Golias. O gigante o vê e ri. Zomba, despreza. Diz que Davi é apenas um garoto, um cachorro vindo com paus. Golias amaldiçoa Davi em nome de seus deuses. Mas Davi responde com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entendia algo que Golias jamais entenderia. Aquela batalha
não era sobre força humana, era sobre autoridade espiritual. Davi corre em direção ao gigante. Não recua, não hesita. Ele coloca uma pedra na funda, gira, solta. A pedra atinge a testa de Golias. O gigante cai, o chão treme. O impossível acontece. O medo muda de lado. O inimigo é derrotado. Davi não vence porque era mais forte. Ele vence porque confiou quando ninguém mais confiava. Porque avançou quando todos recuavam. Porque acreditou que Deus era maior do que qualquer gigante. Essa história não é apenas sobre um menino e um guerreiro. É sobre fé contra o medo. É sobre propósito contra a aparência. É sobre lembrar que Deus não escolhe pelas mesmas métricas que os homens escolhem. Golias representa aquilo que te desafia todos os dias, aquilo que parece grande demais. Um problema, uma dor, um diagnóstico, uma insegurança, um medo antigo. Davi representa a fé que nasce quando você decide não fugir mais. Talvez hoje você esteja no vale, ouvindo a voz do gigante, pensando que não é capaz, que não tem forças, que não é suficiente. Mas a história de Davi nos lembra que Deus usa o improvável para confundir o forte, que ele trabalha através de quem confia, não de quem impressiona. Davi era pequeno aos olhos humanos, mas era grande em fé. E isso foi suficiente, porque quando Deus está na batalha, o tamanho do gigante deixa de importar. E essa mesma verdade continua viva hoje.